Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês no Acorda para a Política. Esse programa é um programa que tem dois objetivos. Primeiro, discutir como a gente pode melhorar a vida nas cidades. Todos nós vivemos em nossas cidades, então nada mais bacana do que discutir o que a gente pode melhorar, aonde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente trabalha. E a outra coisa que é muito bacana é conversar com pessoas que estão querendo se colocar à disposição, que estão querendo prestar um serviço para melhorar a vida da cidade. E hoje, especialmente, nós vamos falar de habitação. Como nós podemos melhorar a habitação nas grandes cidades? Então, é um super tema. Habitação é um tema importantíssimo. E nós temos três pessoas aqui muito especiais. A Cissa, fala oi aí, Cissa. Oi. Ela é advogada, ela é de Santos. Santos, nossa querida cidade de Santos. Deve ter um monte de gente de Santos te assistindo daqui a pouco, Cissa. A Dulce, que ela é arquiteta e urbanista, e fala da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, que está aqui com a gente também, corajosa, né? Porque a gente sabe que e o Edu, depois eu falo, e o Edu, nosso querido Edu Domingues, que também é arquiteto urbanista, que é de São Paulo, capital. Nós sabemos que essas três cidades têm desafios enormes no quesito habitação. Então, é muito, muito, muito importante esse bate-papo. Então, eu quero dar um oi para vocês, bom dia, muito obrigada por estarem aqui, promover esse debate de um assunto tão importante e falar para todo mundo que nos assiste que eles passaram no processo seletivo do Novo para são pré-candidatos a vereadores. Então, sejam muito bem-vindos. E eu vou pedir que cada um se apresente brevemente e fale, além da apresentação, por que a habitação é o tema fundamental para a gente discutir aqui e para as grandes cidades. Cissa, você pode começar, por favor? Posso, sem dúvida. Simbora! Bom dia, gente. Obrigada a todos que estão nos assistindo. O assunto de hoje é muito sério, indiscutivelmente. Eu nasci em Pernambuco, mas eu moro em Santos há 30 anos, né? Vocês percebem pelo sotaque inglês. Adoro essa cidade. Foi uma cidade que eu escolhi para viver, mas que eu me sinto acolhida. Tanto é que eu falo, Santos é o meu apogeu. Né? Então, aqui eu estudei, me formei, casei, formei minha família, sou feliz, mas há 2 anos eu parei um pouquinho minha vida e falei assim, eu vou estudar um pouco sobre política. Eu vou entender de que forma eu posso ajudar a minha cidade, né? Porque a gente mora na cidade, a gente não mora no estado, a gente não mora na federação, a gente mora na nossa cidade. Então é nesse quadrado que eu comecei a estudar e a pesquisar por que essa deficiência habitacional em Santos. É assustador, porque a gente tem órgãos que poderiam fazer melhor, mas parece que é uma coisa que é invisível, sabe aquele problema invisível, não se enxerga. Então, a importância da habitação em Santos, ela é fundamental. Por quê? Santos, gente, é uma cidade portuária, ótimo, tem o maior jardim, mas tem um lado triste, que é o lado da habitação. Então, eu, Cissa, não poderia deixar de ir para a política e ser corajosa e ser desafiadora como advogada, porque eu não sou arquiteta, não sou engenheira, não sou urbanista. O que é que essa louca está fazendo aqui? Essa louca tem a coragem de ver o problema e buscar a solução junto com quem realmente precisa, que é o povo que mora em situação de risco. O maior problema hoje em Santos é o déficit habitacional. E eu não poderia deixar de enxergar isso, porque a ponta do iceberg, ele é visível. Então, eu não sou deficiente visual, é necessário ter coragem e buscar uma legislação melhor e projetos execuir para essa cidade. É isso que eu entendo e vamos embora. Muito bom, Cissa, muito bom. Agora vamos para a Dulce. Dulce, por que a habitação é tema importante para o Rio e se apresenta para todos nós, por favor. Bem, primeiro, eu quero agradecer você, Adriana, pela maravilhosa oportunidade de estar falando aqui para tanta gente e sobre um assunto tão bom. Bom, o que acontece comigo? A arquitetura foi a minha primeira formação. Eu tenho muitas formações, eu nunca parei de estudar, eu adoro estudar. Então, também sou mestre em imagem e cultura, sou professora de primeira infância, e trabalhei muitos anos em arte, mas essa minha visão de primeira infância é que me fez, inclusive, ligar o urbanismo com a educação.
tá? Mas por que eu estou no Novo? Acontece que, desde as outras eleições, eu fui chamada por um amigo para participar das reuniões do Novo, achei tudo muito, muito interessante, só que a gente começou a ter um problema econômico no nosso país. Eu tive que me reinventar, e é por isso que me aprofundei na educação na pré-escola, tá? E vendo tudo isso, daqui a pouco, assim, há pouco tempo atrás, pouco antes de terminar o prazo dos postulantes, de inscrição para postulante, esse meu amigo falou assim, não, Dulce, vai lá, se inscreve. Eu falei assim, mas eu estou trabalhando com crianças. Eu falei assim, justamente, eu sei que você vai poder fazer muita diferença. Eu falei assim, bom, então tá, vamos lá. E, gente, ser postulante do Novo não é fácil, não. São 3 provas difíceis, que a gente tem que saber legislação, a gente tem que saber sobre a cidade, a gente tem que saber como é que funciona uma Câmara de Deputados. É uma preparação para a política. A arquitetura se une com a educação, porque se une através da criança. Então, quando a gente fala de problema habitacional, eu penso, como é que as crianças estão morando? No lugar onde ela vive, tem esgoto? Então, como é que a gente vai resolver o problema de saúde da criança? Tem água? Ela tem uma pracinha para brincar? Ela tem um posto de saúde perto? Ela tem uma vendinha? Existe uma vida ali de comunidade? Bem, para mais ou menos dar um parecer assim mais geral, nas comunidades que tem uma explosão de pessoas e tem que ser resolvido agora, há essa noção de comunidade, mas não há serviço. Então, o problema de habitação, e o Rio é aquela minhoca, né? Ela tem que ser resolvida, e tem solução. Ai, que maravilha, estou animadíssima com essa solução, e você vai falar daqui a pouco para a gente. Aguenta aí. Edu, vamos lá, o Edu, querido também, vocês sabem, o Edu, a gente fez até uma mini dobradinha, não foi? Nas eleições de 2018. Você está mudo. Agora fala, Edu. Olha. Está normal, pronto. Estão ouvindo, normal, né? Exatamente. Vamos lá, apresenta e fala da habitação. Legal, obrigado, Adriana. Obrigado às nossas colegas que estão participando e muito obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Eu sou o Edu Domingues, eu também sou arquiteto, como a Dulce, sou urbanista pela própria formação da minha escola, sou mestre em tecnologia da arquitetura e outras formações também. Agora, eu não estou aqui como um postulante, né, a ser vereador, por outro motivo que não um puta amor por São Paulo. Eu nasci aqui e, quando eu tinha pouco mais de 5 anos, a cidade estava comemorando 400 anos. E eu conheci a cidade nessa hora, era uma cidade inteira em festa durante 1 ano. O Parque Ibirapuera, por exemplo, que é um ícone da cidade, foi inaugurado nessa época, como parte da comemoração. Então, o que me move mesmo é o amor pela cidade. Eu também sou uma pessoa completamente inovadora. Tudo que eu me meto, a Adriana até conhece um pouco. Eu sempre vou atrás de fazer de uma forma que eu possa entregar mais com menos, mais rápido. Eu tenho essa característica. Agora, a minha cidade é demais. Em 1970, o prefeito João Carlos Figueiredo Ferraz, ele dizia, São Paulo precisa parar de crescer. Dizem as más línguas que essa frase lhe custou o mandato, mas a profecia aconteceu. Algumas décadas, São Paulo crescia a 2 dígitos, né, por ano. Aos poucos foi para 1 dígito, chegou em 1%, hoje nós estamos em uma fração de 1%. São Paulo está muito perto do zero. Como curiosidade, este ano nós teremos menos eleitores do que tivemos em 2018. O problema de habitação na cidade de São Paulo é que a cidade é muito espraiada, apesar de ser uma das megacidades, entre as colegas da cidade de São Paulo é que tem o menor coeficiente demográfico, né, oh meu Deus, bom, é a cidade que tem menos habitantes por quilômetro quadrado entre as colegas dela, Paris, Manhattan, Barcelona, tal, é uma cidade assim... A gente vai falar de adensamento daqui a pouco, Edu, tá todo mundo... Sim, você tudo bem. Vai lá. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o nosso problema de habitação, ele não precisa de se esparramar mais, a cidade não precisa mais crescer.
A cidade não tem, inclusive, perfil de que vai aumentar a população da maneira como vinha aumentando há algumas décadas. Então, a questão de habitação de São Paulo se resolve com planejamento, utilizando o mais possível aquilo que a gente já tem. Muito bem, estou louca para ver essa solução daqui a pouquinho. Vou te perguntar isso, então se prepara aí. Agora, a minha ênfase aqui tem um exemplo que é o nosso centro histórico. Aliás, vou perguntar dele também. Muito bem, porque eu também sou paulistana e estou aqui isso é uma preocupação minha. Então, você aguenta, Edu, que eu tenho duas especiais para você, que você já cantou a bola aí. Cissa, conta uma coisa para mim. Você aí em Santos, né, nossa querida cidade, a gente viu em março desse ano o problema de monte temporal, de deslizamento, e aí na região dos morros moram mais ou menos 12 mil pessoas e tem mais ou menos 4 mil pessoas morando em regiões de altíssimo risco. Então, assim, são pessoas que estão expostas assim, a risco de vida, dentre outras coisas. E sem falar em doenças e os outros tipos de problema. Então, como você enxerga a situação da Coab Santista para a moradia popular? O que você tem para falar em moradia popular? O que você pensa? Qual é o seu projeto? E por aí vai. Adriana, não sei se você conhece Santos, mas se conhecer é assustador a nossa demanda, né? A gente tem na Baixada Santista 9 cidades. Hoje, pelas pesquisas que eu fiz, a gente alcança 100 mil o déficit habitacional na Baixada Santista, nas 9 cidades. Em Santos, passa de 10 mil. Passa assim, mas passa bem, chegando a 15 mil o déficit habitacional. Santos é uma cidade que tem muitos morros, a gente tem 17 morros, né? É uma cidade banhada por morro, não só por água. A Defesa Civil na cidade, ela faz um trabalho excepcional. Porém, para onde que as pessoas vão? Qual foi o planejamento do município de tirar as pessoas da zona de risco, das áreas de risco, né? Porque a gente fala as pessoas que moram mal em relação à infraestrutura, porém a gente tem o lado das áreas de risco, e Santos é o que não falta. A gente tem a Coab Santista, que foi criada em 1965, com uma missão e uma visão ótima, que era o quê? Atender a demanda e fazer projetos futuros para que não acontecesse esse déficit. Aí eu falo para você, o órgão existe, a Coab tem uma estrutura invejável dentro de uma empresa, porque é como um órgão independente, né? É uma autarquia, que poderia ter uns projetos bem mais execuível, mais eficaz, mas a gente não vê essa vontade. A gente tem movimentos, a gente passa de 68 movimentos em Santos, fora as associações. E não tem, tem conversa, tem planejamento, tem projetos, mas são projetos que não andam. Essa é a pergunta que eu fico, por que não anda? Onde é que está essa dificuldade? É muito fácil chegar para a pessoa que precisa e falar, a lei não permite. É aí que Cissa entra, advogada. Então, dê transparência para a pessoa que está precisando. Não simplesmente diga a lei não permite. É muito fácil dizer um não é? Mas fundamente o seu não. E eu vejo essa falta na Coab Santista, que tem um órgão lá dentro, uma divisão de projeto de moradia popular, mas não alcança, não adianta só fazer audiência pública, conferência, reunião, não adianta. O que adianta é buscar uma solução. E a gente tem pessoas especializadas lá dentro, a gente tem urbanistas, arquitetos, pessoas que certamente vai saber o uso do solo muito melhor que eu. Eu estarei lá para discutir a parte legal. Onde a gente vai discutir os assentamentos? Por que o governo não está conseguindo? Entendeu? Mas essa parte mais imobiliária. Mas a Coab, no meu entendimento, ela é falha. Precisava ter mais vontade, mais rigor e, principalmente, mais humanização. Ouvir as pessoas e fazer acontecer. Muito bom, Cissa. Agora vamos para a Dulce, né? Que a gente sabe, a nossa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, né? Ex-capital federal, já passou por diversas urbanizações, mas a moradia continua sendo um problema. Né? O cenário do Rio de Janeiro, eu tenho família no Rio de Janeiro, então é uma cidade assim que eu tenho assim muita tranquilidade em falar, porque aquelas favelas vivem ali, fazem parte do cenário, e é uma tristeza ver esse cenário da cidade maravilhosa. Então, eu queria que você falasse um pouco, será que isso vai perdurar sempre? Tá muda, desmuta. Ah, é assim mesmo, a gente se confunde. Tanto falava. Embaixo. Agora tá. Tá, ok. Já. Eu fui ser obediente,
tirei o meu aqui. Mas, gente, para quem está nos ouvindo, é o seguinte: a gente recebe ordens, entendeu? Mas tem gente dando ordem para a gente o tempo todo. Coloca o telefone, coloca no mudo, coloca isso. A gente fica atrapalhado. Então, esses erros técnicos super normais. Vai lá, querida Dulce. Vamos lá. Qual é o problema primordial? Nós temos um plano diretor. Esse plano diretor já tem 10 anos. Vai ser modificado agora em 2021. Esse plano diretor engessa a cidade em termos que o que é viável de fazer é impossível. Tá? E aí, o que as pessoas fazem? As pessoas vão fazendo o que podem. As pessoas precisam morar em algum lugar. Então, enquanto esse plano diretor ele era para ser revisado em 10 anos, não pode ser revisado em 10 anos. A cidade é muito mais fervilhante, ela acontece muito mais rápido do que esses períodos, né? Então, vai ter essa mudança. Eu vou dar um exemplo. Em Campo Grande, era considerado área rural, não podia fazer lotes pequenos. Então, a cidade já tinha ido para lá, havia grandes invasões, e não podia se fazer lotes pequenos. Hoje, as pessoas que tinham os lotes grandes não podiam vender para lotes pequenos, porque era área rural. Então, o que aconteceu com a pessoa? Tinha o seu terreno invadido, e aí era a briga de justiça. Entende como tudo começa a não funcionar? E as pessoas invadiam, o que elas não? Não tem esgoto, não tem água, não tem luz. Então, começa a ter um problema de circulação, aí faz a vendinha de qualquer maneira. Mas o que acontece? Elas conseguem ali, na ilegalidade, como a gente pode falar, fazer um núcleo onde tem a vendinha, onde tem a pracinha. Elas sabem, elas têm o saber popular. Só que elas precisam de orientação. E como o plano não vem, elas vão fazendo. Bem, então, o que acontece? O Rio passou durante muitos anos por planejamentos péssimos. Por quê? Eram planejamentos setorizados, ou às vezes nem havia planejamento. Vou dar um exemplo. Os túneis da Barra foram abertos no peito, porque sabiam, a Secretaria de Obras na época sabia que a cidade precisava crescer, porque estava impossível já no Rio de Janeiro. Então, colocaram o jabuti, né? Quer dizer, colocaram colocaram a jabuticaba na lei e a Câmara aprovou a abertura dos túneis, só que não tinha planejamento nenhum na Barra. Tanto que aqueles condomínios enormes não tinham saída para esgoto, ia tudo para a Lagoa. Então, é assim que está o planejamento do Rio de Janeiro. Tá? Vai sendo feito de qualquer maneira. Tá? E aí, todos, ou os planejamentos eram feitos pela metade. Você vê agora toda a parte de... como é que é o nome? Olimpíadas, de Copa do Mundo, foi feito de qualquer maneira, e é largado depois, abandonado, dinheiro sai e fica... É voltante, é dinheiro público, né? É uma absurdo. Então, agora, qual é a... Posso, né? Qual é a solução? A primeira coisa é o plano diretor, ele precisa ser renovado. E tem que ser trabalhado as pequenas comunidades, porque é assim que se vive. Tem que falar com as pessoas. Não adianta vir um plano de cima para baixo, como a Cissa falou muito bem. Não adianta vir um plano de... Vamos falar com a pessoa, porque as pessoas que moram ali, às vezes num caos, como é a comunidade, elas têm que ser parte da solução. O urbanista chega e fala assim, olha, nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo outro, vocês têm que decidir o que querem, porque senão jamais vai ter esgoto aqui, jamais vai ter luz, vocês não vão poder ter endereço, porque não tem como. Então, as pessoas têm que se sentir parte e têm que caminhar por aí, pedrinha por pedrinha. Sabe? Muito bom, Dulce. Assim, ouvindo você falar, parece que tem solução, eu estou feliz, entendeu? O que falta é vontade e mais pessoas unidas com esse propósito. Eu acho que é isso, mas dá até ânimo. Agora eu vou passar para o Edu, né, aproveitando até o gancho que a Dulce deixou para você maravilhoso, e para a gente falar da questão polêmica do adensamento, que você já começou a falar, né, quando você estava falando, que a capital paulista, por incrível que pareça, tem densidade baixa, ao contrário de outras grandes capitais. E eu queria a gente fala um pouco para a gente, né, dentro do nosso tempo combinado, sobre a questão
de alternativas para habitação na capital. Na capital, em São Paulo especificamente. Fala um pouco de custo, segurança, serviço público. Tenta dar um apanhado do que você pensa sobre isso. Tem uma referência muito interessante. O nosso centro histórico, ou centro antigo também, como é chamado, ele dentro de uma cidade de baixa densidade demográfica, o centro tem menor ainda. É uma curiosidade, a cidade de São Paulo, o centro, nunca teve mais do que 30 mil habitantes no centro. No auge, ela teve 32 mil, hoje são 21 mil só. O centro de São Paulo tem 20 mil unidades vazias. Tem 700 imóveis abandonados, parados, fechados, todos eles. Agora, citou a Dúcio, a revisão do plano diretor também em 2021, era para ter sido este ano, mas a prefeitura prorrogou, passou para a próxima gestão. O que, de certa forma, é inteligente, é legal que o plano diretor seja no início do mandato e não no fim, né? Porque dá alguma chance de implantar algumas alterações. O que é importante o centro como modelo, né? A gente transformar os imóveis que estão abandonados e que já foram residência, viraram escritórios, podem voltar a ser residências, transformar em moradias. Mas São Paulo é uma cidade talvez a mais cosmopolita do Brasil. Aqui prevalece a diversidade, e talvez por isso que seja uma grande cidade, pela grande diversidade, não só étnica, mas também de renda e tudo mais. Então, seria muito importante que essas ofertas de novas moradias e também de novos postos de trabalho seja feita com base em uma grande diversidade de faixas de renda e de etnias e tudo mais. Nós temos aqui o melhor exemplo do mundo, o Copan. O Copan tem apartamentos de 20 metros quadrados e apartamentos com 3 dormitórios com quase 200 metros quadrados. Eu conheço bem o Copan. Ele é de uso misto, que é uma fachada ativa. Você tem o uso do térreo com comércio, serviço, assim como também o primeiro pavimento ali, o mezanino. O conjunto nacional é o mesmo modelo. Se a gente leva este modelo para o centro, a gente consegue fazer dos centros, numa conta muito rápida, 70 mil habitantes. Há colegas urbanistas que afirmam em 200 mil habitantes. Agora, você imagina criar uma nova cidade de 200 mil habitantes sem construir nada. Só arrumar o que existe lá. Quer dizer, não é tão simples como só arrumar, mas tem mecanismos para tudo isso. E é muito mais barato isso do que construir um bairro distante e ter que ir para lá levar serviços públicos, transporte. E outra, uma cidade artificial que vá para lá só uma classe de renda, não é cidade. Concordo. A cidade tem que ter toda a diversidade possível, principalmente uma cidade como São Paulo. Então, como a cidade decidiu que vai parar de crescer, a cidade de São Paulo, na realidade, é muito mais uma questão de arranjar o que nós temos do que efetivamente pôr dinheiro público para expandir. Então, quando a gente fala em arranjar, é convocar a iniciativa privada para participar desse processo. Ela se dedicando a reformar imóveis e tudo mais e criar essas ofertas todas, sempre pensando em evitar a gentrificação, né? Adorei, Edu, e a gente vai aprofundar esse assunto bastante. Então, na verdade, a gente tem que aproveitar o que tem, que está subutilizado, para dar a solução para isso. Parece tão óbvio, né? E ninguém faz. Mas vamos continuar aqui. É o que você falou no final da fala da Dulce, né? Falta vontade política. É isso. Só. É isso. Tudo, na verdade, se resume a isso. Né? É verdade. Agora, a Cissa, vamos voltar para a Cissa. Você sabe que as bandeiras, agora eu perguntando para você, como uma pré-candidata, né, do Novo, você sabe que as bandeiras fundamentais do Novo, a gente fala de educação, saúde e segurança, e onde é que você coloca a habitação no meio desses 3 temas aí? Olha, uma batata quente para você. Olha que bom, ainda bem que eu estou com 2 urbanistas na minha frente para dizer assim, Cissa, vai, olha que coisa boa, né? Eu tenho noção. Quero um pouquinho só. Antes de você responder, eu esqueci de fazer uma coisa que me mandaram fazer. Pessoal, para quem está nos assistindo, eu só recebo ordens. Para vocês que estão nos assistindo agora, eu quero reapresentar as pessoas dessa live. Muita gente entrou depois e tem pessoas que não estão com a legenda. Então, para quem não sabe, eu estou falando aqui com a Cissa, que ela é de Santos, ela é pré-candidata a vereadora por Santos, né? Essa mulher maravilhosa, retada aí, com uma faixa laranja, isso. Estou falando aqui com a Dulce também, arquiteta da cidade do Rio de Janeiro, toda artística, que eu já percebi, maravilhosa, e o nosso querido Edu Domingues,
que é pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Então, olha aí, ó, já tá vendo? Aí, pois é. Aí, então, agora voltando para a pergunta da Cissa, volta lá, como é que se alinha a habitação nos 3 temas fundamentais do novo? Muitas pessoas me fizeram essa pergunta, e eu vou te responder. A minha origem é nordestina. Eu nasci no interior de Pernambuco, no sítio, no Brejo. Morei em casa de taipa, mas eu nunca admiti ser vítima da sociedade. Porque a gente tinha uma pobreza, de estrutura, mas não era essa pobreza de falta de saneamento básico, enfim, essa pobreza triste, né? Aí eu falei, gente, quando eu penso em habitação, meus colegas que estão me ouvindo aqui, o Edu e a Dulce, vão saber o que eu estou fazendo na essência. Quando você pensa em educação, não é só a guarda física do ser humano, é a guarda mental, psicológica, tudo que envolve o ambiente de uma moradia. Onde está ligada a habitação? A educação, segurança e saúde. Quando você mora bem, você consegue ter uma educação melhor, você tem um espaço físico para estudar, diferente de uma comunidade onde coloca 10 crianças em 14 metros quadrados. Mesmo que ela tenha a oportunidade igual de estudar numa escola de uma outra criança, o desenvolvimento dela não será igual. Então, está ligado à habitação, sim. Saúde, não se discute. Falta de saneamento básico, esgoto a céu aberto, tudo isso, cuidado, planejado, evita um gasto na saúde futura. E se não é cuidado, é óbvio que a gente não vai ter uma demanda muito maior no gasto da saúde. Segurança pública, indiscutível. Quando você mora numa comunidade, você tem acesso à vizinhança, você conhece todo mundo. Quando você não tem, o que você fica? Perdido. É essa a segurança que eu te digo. Na verdade, as pessoas que moram em situação de pobreza, elas vivem numa insegurança constante, diária. E envolve também o meio ambiente, claro, não podemos deixar, né? Santos, como a maior palafita, você não tem noção do que é viver no meio de um lixo a céu aberto, e as pessoas fingem não enxergar esse problema. Então, o Novo defende as correntes deles principais, e eu falo, tudo de saúde, educação e segurança liga a uma moradia. Morar bem, gente, não é só chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro, é se sentir capaz, é se sentir um ser humano onde você possa ter um mínimo de subsistência com qualidade, entendeu? Buscar você dar uma oportunidade igual, respeitando a desigualdade, a equidade. Porque quem disse que eu quero ser igual a todo mundo? Não quero mesmo. Tirando por mim, né? Eu sou Cícera Severina, rapaz. Não precisa ser igual a todo mundo. Seja, né, tem a sua característica, defenda. Se você quer morar numa parte mais afastada da cidade, foi uma decisão sua. O que o município tem que fazer é parar de segregar e agregar pessoas. Quando você cria desde pequena a criança num ambiente conjunto, ela não vê quem tem mais ou quem tem menos. Ela vê o amigo, ela vê a pessoa. É isso que precisa abraçar, a parte humanizada. Buscar uma vida melhor, uma condição mais justa, não subhumana de vida. Muito bom. Muito bom, maravilhosa, muito boa fala. Eu acho que você falou bem por todos nós e eu acho que muito, muito bem. Agora, eu vou passar para a Dulce também, porque a Dulce no Rio de Janeiro, né? A gente já vê aquela cidade maravilhosa também, espremida entre Serra do Mar e mar. Como a gente resolve essa questão do Rio? Você já começou um pouco essa fala na tua resposta anterior, né? Quando você falou de conversar com as pessoas da solução, mas desenvolve um pouco mais isso para a gente, por favor, Dulce. Bem, a primeira coisa que eu queria falar é que eu adorei a fala da Cissa, porque para mim, o mais importante é a criança, e o novo tem uma visão a longo prazo. E a criança não é só a educação, a criança é a escola e a casa dela. Então, não é só formar os professores, não é só formar os professores, tem que dar todo um apoio aos pais, isso é uma coisa que o Fred Luz, o nosso também indicado como prefeito, ele está trabalhando, que é uma conversar junto, é trabalhar junto, Secretaria de Ação Social, com a de Saúde, com a Educação, principalmente para a pré-escola, que é o meu foco principal. Por quê? Está provado que quando
investe na criança, na pré-escola, estou falando na pré-escola, que muita gente acha, não, deixa uma amiga vai ajudar, uma vizinha tomar conta. Não, o investimento da educação na pré-infância, cada dólar investido reverte em $7 depois, porque é o melhor investimento que um governo pode fazer e evita lá na frente todos os gastos em políticas sociais. Então, a criança é a escola e é a casa da criança. A casa da criança com os pais e com a casa dela. É todo um sistema de bem-estar que eu já falei aqui. Agora, e na escola, a qualificação de professores. O Rio tem o maior número de escolas, né, dentro da cidade da América do Sul, e nem por isso é a melhor. Aliás, está bem lá embaixo sobre educação. Bem, no INDEB. Agora, vamos falar sobre outra coisa. Eu vou aproveitar e fazer minha propaganda, tá? No domingo, amanhã, às 5 horas, eu tenho uma live chamada Conversa de Domingo no Rio, que eu vou conversar tanto com a Gisele Gomes, que é indicada para subprefeita, que é uma pessoa sensacional da Zona Oeste, que tem muito problema de planejamento, quanto um morador da Rocinha. Porque o que acontece é muito fácil a gente falar de fora. A gente tem que falar com as pessoas que estão lá dentro. E lá dentro também tem vários micro-universos de pessoas que pensam diferente. Uhum. Nós não vai ter que falar com uma pessoa, a gente vai ter que falar com várias pessoas. E poder entender como é que aquilo funciona. Não adianta uma solução de cima para baixo. Né? Vou dar um exemplo. O Morro do Bumba... Vamos lá. O último exemplo para eu passar para o Edu. Eu não paro de falar, desculpa. O Morro do Bumba, em Niterói, um político achou bonitinho fazer um asfaltamento de rua, que não é uma atividade não foi o prefeito, de um deputado, asfaltar a rua, mas ele quis pousar de bonito, mandou asfaltar uma rua do Morro do Bumba. Só que o Morro do Bumba era um aterro sanitário e desceu tudo. Entendeu? Então, é dramática essa política populista. Não pode fazer uma política populista assim. Para a casa das pessoas, para a vida das pessoas. Agora, chega. Depois não, muito bom, Dulce. É bom você trazer também essas questões, porque aí a gente vê também que a nossa população precisa participar mais, porque o comentário que você fez, né? Isso não é papel de deputado, foi em cima de um aterro. Precisa realmente trazer isso à tona para ver esse absurdo, porque assim como aconteceu esse absurdo aí, acontece um monte de absurdo num monte de lugar e fazem absurdos que não podem ser feitos. É um desrespeito a tudo. Então, a gente precisa realmente pôr para fora, falar e se rebelar contra isso. Vou falar agora com o Edu sobre o Centro Histórico de São Paulo. Você já tocou nesse assunto, né? Então, o potencial que ele tem de aumentar para muitos, muitos habitantes. E a pergunta aqui é como você vê isso e como você falou da iniciativa privada e do poder público. Elabora um pouco isso para a gente, porque eu acho que é uma questão muito importante para São Paulo. Não vamos jogar o povo lá longe, onde não existe nada, e vamos aqui repovoar o que nós já temos e já tem em infra. Vai lá, Edu, fala um pouco sobre isso. Tá mudo. Já agora? Valeu. Tá. Como eu tinha dito há pouco, né, revitalizar, né, o centro histórico significa repovoar o centro histórico. Porque tem uma urbanista, Jane Jacobs, ela fala uma coisa muito legal. O centro tem aquilo que a gente chama de fachadas ativas, ou seja, o pedestre tem contato com a fachada. Não é como num prédio dos Jardins, por exemplo, que você está na calçada, tem uma grade, um jardim e o prédio lá atrás. Não, o centro não tem esse recuo. Então, a pessoa tem o que a gente chama de fachada ativa. Então, você vai ter, como no Copan, né, comércio no térreo, talvez os primeiros pavimentos, e lá para cima, moradias ou outros espaços corporativos. A frase que ela fala é linda, porque a fachada ativa são os olhos da cidade. Os olhos da rua. Ou seja, a segurança, quando você tem o centro ocupado com moradores e com esse convívio assim, eu vou dar um ótimo exemplo, a Rua Oscar Freire, né, Adriana? Você já ouviu falar de assassinato na Rua Oscar Freire?
o assalto à mão armada. Não, não tem. A segurança vem sozinha. Você, repovoando a cidade, e como eu falei, pode chegar até 200 mil habitantes, a segurança é implícita, ela vem junto, ela faz parte disso. Se a gente vai colocar, vai oferecer também novos postos de trabalho, para ter já empregos de qualidade, um comércio qualificado surge espontaneamente também. E a outra coisa que eu falo, se a gente não espraiar mais ainda a cidade e melhorar a ocupação que já existe, é possível que você possa oferecer escolas para você ir a pé. Não, assim como já viria acontecer também com a parte do trabalho, se você tiver esse mesmo modelo que a gente oferece no centro como degustação, aplicado no resto da cidade. Você sabe bem, a cidade tem 96 subprefeituras, né? Isso aqui é como se fosse um pequeno estado com 96 municípios. Com certeza, mas o Edu, não quero te cortar, não, mas agora que eu fiquei lembrando do IPTU justo, desse movimento todo, e depois eu quero já que você comente um pouco, inclusive, porque eu não sei se a Dulce e a Cissa têm essa mesma questão, mas é aquele imposto sem transparência, que teve aumentos desmedidos. Eu, pessoalmente, já entrei várias vezes contra o aumento de IPTU, questionando qual é o critério, por que minha classificação é 32 e não 30, que a gente nem sabe o que é. Fala um pouco sobre isso, desse movimento, o que você acha que tem que ser feito também, é importante. Então, só numa frase, fechando o que eu vinha falando, repovoar é a solução. Repovoar é a solução. As coisas são quase que automáticas em seguida. O IPTU, acho que ninguém sabe como é que calcula o valor venal ou o próprio IPTU. É uma formulinha com 8 variáveis, das quais só 2 são mensuráveis para qualquer pessoa, que é a idade do imóvel e a área construída. O resto é tudo subjetivo. Então não tem como você saber. E outra, essa época do ano, a prefeitura já está com o orçamento praticamente pronto para encaminhar para a Câmara. Ela já sabe de quanto vai ser o aumento do IPTU. Né? Ela já pode te dizer quanto vai ser o seu pagamento, mas ela só vai entregar o carnê na véspera de vencer a primeira parcela, que é para não dar tempo de você transferência. Na minha visão, também tem uma outra informação que é importante, existe muita isenção que não deveria ter em São Paulo, o índice é muito alto, e eu não acho correto a gente criar um mecanismo para diminuir o valor do IPTU, o valor final, o valor arrecadado pelo imposto. Eu acho que deveria ser substituído por uma outra contribuição que fosse associada à zeladoria da cidade. Então, se a prefeitura está oferecendo para o seu imóvel manutenção de via, iluminação pública, coleta de lixo e outras de zeladoria, então ela cobra por uma tabelinha. Cada serviço que está sendo prestado tem um valor correspondente. Aí você sabe o que você está pagando. Pelo menos. E você acaba com a isenção. Se por acaso tem alguém que mora numa rua que não tem iluminação pública, não tem manutenção de via, não passa coleta de lixo, não tem GCM, não tem nada, está isento. Mas também ele tem o direito de estar isento, porque ele não está precisando comprar aquilo que não vai entregar. Essa é a minha visão que eu tenho sobre uma maneira de tornar o IPTU mais justo. É associá-lo à zeladoria. Muito bom. Não sei se vocês... Eu gostei muito, assim, das falas dos três e do que vocês trouxeram. Assim, cada vez fica mais nítido como a questão da vontade política é tudo, como a questão da gente envolver as pessoas na solução é tudo, como às vezes a solução é simples e às vezes não interessa. Então, como a gente tem que ter uma participação ativa nisso. Vocês sabem que hoje no estado de São Paulo, não sei quem leu o Estadão aí, aparecem 2 ex-presidentes do Secov aqui em São Paulo, o Romeu Chap e o André Germanos, que eles falam o que essa pandemia trouxe, né? Porque está escancarando o nosso problema de subhabitação, das favelas, desses loteamentos clandestinos, dessas ocupações de qualquer jeito, e falam da gravidade. Eu acho que o Novo aí tem um papel importantíssimo, que é de como essa burocracia atrapalha resolver essa questão tão básica da habitação, como às vezes quem se aventura, esse empreendedor, esse pessoal que cuida da habitação, leva anos para licença, anos, de uma burocracia horrorosa, onde tem extorsão, onde tem corrupção, onde tem um monte de coisa. Então, como é importante a gente cuidar desse assunto, porque quando a gente fala de habitação, a gente está falando de dignidade humana. Então, eu acho,
na minha campanha, eu fui muito em comunidade, e o número 1 deles era ter a casinha deles. E eu soube de muitas histórias nas comunidades, aqui em São Paulo, que nós temos muitíssimas, de pessoas que são, inclusive, enganadas, de pessoas que vão vender o sonho da casa e são enganadas, de terrenos invadidos. É assim, é uma coisa que a gente realmente precisa cuidar. Agora eu vou dar agora a fala final para vocês. Então, o que a Dulce brincou, falou, vou fazer propaganda minha. Agora é o momento que realmente eu gostaria que vocês usassem livre para vocês falarem no quesito habitação, o que vocês querem propor e tudo mais. Cada um vai ter 2 minutos para falar de vocês, vender o seu peixe. A gente começa com a Dulce agora, depois a gente passa para a Cissa e depois a gente fala para o Edu. Então, é o momento de vocês falarem 2 minutos. Quando eu fizer assim, é porque acabou o tempo, tá bom? Tá bem, eu acho que isso foi para mim. Mas... Não, para todos nós. Para todos nós. Vamos lá. Não, estou brincando. Olha, você falou uma palavra importantíssima nesse diálogo todo. É dignidade. As pessoas querem ter dignidade. As pessoas querem ser ouvidas. Elas não querem ser massa de manobra. Elas não podem ficar na esperança de algumas promessas. Elas não podem ser reféns de promessas de governos que não acontecem. Então, uma coisa que é muito bacana no Novo é o seguinte, a crença na capacidade do indivíduo. O indivíduo pode, não tem que ficar esperando o governo. O governo tem coisas para fazer, sim, que é o planejamento, tá? É um planejamento geral, e essa visão a longo prazo do Novo é maravilhosa. Agora, eu queria falar também com o Edu, que aqui no Rio também tem esse planejamento dos centros da cidade, também já tem um grupo estudando isso, que é uma das melhores coisas. É um perigo hoje a gente estar no centro da cidade depois de uma determinada hora da noite. Então, os teatros que existiam, os restaurantes que existiam lá, estão fechando, ainda mais agora, né? Então, para revitalizar esta vida da cidade, precisa de gente morando lá. Precisa haver vida o tempo todo. E que solução ótima, que é não gastando, não tirando do bolso, já está lá. É só uma readaptação, né? E também gostei muito das várias coisas que a Cissa falou em termos de... da pessoa, que a gente tem que olhar sempre a pessoa, e também a Adriana terminou com essa fala de dignidade, né? Bem, o que eu posso dizer para vocês é que, para mim, o Novo é o máximo, entendeu? Eu me encontrei aqui dentro e fiz muitos amigos, e cada vez faço mais amigos. As pessoas pensam de uma maneira para o futuro, tá? Elas não pensam ter uma solução agora, tirada do bolso, para depois, daqui a 1 ano, aquela solução ser um problema para muito mais gente. Não, a gente tem que fazer as coisas agora, pensando no futuro, um futuro melhor para todos, e que o nosso futuro está com as crianças, a educação e a casa das crianças. Obrigada. Muito bom, muito bom. Cissa, espera um pouquinho, Dulce. Aproveita e, já que é a fala final, já fala as tuas redes e como as pessoas te encontram, as pessoas que estão nos ouvindo, do Rio, que queiram ajudar. Por favor, eu sou dulcebressane.novo. No Instagram, no Twitter, acho que o Twitter é só Dulce Bressane. E no Facebook, dulcebressane.novo. Tá? E aí pode falar que eu respondo. Tá bom. Beleza. Vamos lá, Cissa. Tá mudo, Cissa? Tá mudo? Vocês são muito obedientes. Agora tá aparecendo. Muito obedientes. Oi. Adorei. Deu? Deu. A Dulce falou muito em palavra solução, tanto quanto o Edu, né? Eu enxergo assim, gente, parece que o gestor público não quer ouvir a palavra solução, ele quer falar, mantenha-se o problema para controlar o povo, né? É absurdo, mas é verdade, eu sinto isso do coração. Eu diria que assim, em relação à habitação social, em que pese não seja da área, como deixei bem claro, a gente tem que ouvir os movimentos, porque eu vejo que não tem como solucionar um todo de uma hora para outra, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue, trabalho de formiguinha. Se a gente tem 68 movimentos mais associações, tem que ouvir essas pessoas e, de repente, fazer o planejamento para cada região, para cada como é que eu falo? Cada cadastro.
Cada associação tem o seu cadastro. Então, ele tem um déficit de 30, de 40, de 80. E aí, se o poder público é o responsável para ter a área, ele vai trabalhar com a área, assentando aquelas pessoas. Eu vejo que seria uma solução assim, buscar o problema onde está quem conhece, que é o movimento. Mas eu vejo um outro problema. Infelizmente, tem vereadores, políticos, que eles dão cargo para essas pessoas que estão na associação, que estão nos movimentos, e isso prejudica, porque a partir do momento, tem gente que nem sabe que aquele líder comunitário é um assessor extra, sabe assim, gente, aquele invisível, mas recebe não sei como, essa tal de rachadinha que existe, racha aqui e racha ali, vai dando. Esse é um problema. Você tem que buscar políticas públicas via político. Mas você não pode se beneficiar como um líder e deixar a sua comunidade morrer. Eu vejo muito esse egoísmo. Eu liguei para alguns movimentos, fui bem atendida por 3. Por um, sabe o que ele me falou? Eu não gosto de política. Eu disse, oi, você faz parte de um movimento de moradia e diz que não gosta de política, então eu acredito que você esteja no lugar errado, me desculpe. Ou seja, tem um interesse, sabe, diferenciado. E ele não viu o total, ele viu o umbigo dele. Então, de repente, ele é parceiro de um político que pensa assim. É uma pena, né? Mas é isso que eu vou fazer, vou ser bem ousada. Vou continuar ligando de um por um, vou me identificar, sou pré-candidata sim, sou advogada. Eu até falei, olha, para a gente fiscalizar dinheiro público, não precisa ser doutorado, mestrado, só precisa querer. Aqui isso mesmo, também, todo né? mundo, exatamente. Gente, é difícil? É. Então você fala, o que é o impossível? É o possível não tentado, é o que eu estou tentando aqui. Fazer Então, o que é melhor. passa suas redes, Cissa. Passa suas redes para todo mundo te achar, te ajudar. Vai lá. Vamos embora. Gente, povo brasileiro, principalmente a Santista. Eu só peço o seguinte, vote em quem você vai acreditar que vai fazer algo diferente. A gente está no período de pré-campanha, tem essa loucura, não pode pedir voto. É verdade, não posso. Mas estou me colocando à disposição da sociedade para dar o meu melhor e fazer o meu melhor pela sociedade santista. Eu estou como Cica Musa. É Cissa sem o cedilha, gente. Lá vocês me acham, vão conhecer a advogada fora da casinha, mas com certeza, uma mulher que bate no peito e diz, bora fazer, bora acontecer, porque é chegada a hora disso, para que a gente pense no hoje e no futuro bem próximo que está por vir. Muito bom, beleza? Maravilhosa. Edu, muito obrigada. Adriana, obrigada só para fechar, obrigada pela oportunidade. Calma, você vai falar obrigada depois, calma. Ah, então tá bom, então massa, bora, toque. Adriana, eu vou começar mandando um recadinho para você. Falamos do IPTU, não sei se você sabe com certeza que isso é uma pauta federal, né? Sim. O IPTU está na Constituição, é um direito do município para fazer qualquer alteração da natureza que eu propus. Depende do Congresso, a vontade política no Congresso, depende muito, aliás, totalmente disso, né? Quando falando de dignidade, tem uma pergunta que sempre é feita, e aí os moradores de rua que tem no centro de São Paulo, que é uma quantidade muito grande? É certo que a maioria deles não gostaria de estar lá, eles estão lá por uma questão de estar em situação de rua. A melhor forma de corrigir isso é oferecer uma forma de recuperar a dignidade dele. Tem uma experiência que o desenvolvimento social aqui do Estado fez, que é a horta urbana. Tem um restaurante, que tem o restaurante no térreo, no prédio da cobertura, tem uma horta que os moradores de rua foram levados a uma fazenda, receberam todo o treinamento necessário para serem especialistas no que iam fazer, trabalham na horta urbana e servem hortaliças do restaurante, que não é nem do dia, né, é da hora, né, que você pegar e servir. Modelos dessa natureza com outras atividades são fundamentais para poder gerar oportunidades de recuperação de dignidade para moradores de rua. Isso é um dos pontos que eu acho muito importantes quando se fala em revitalização. A oportunidade de ouro que está se mostrando para nós, de ter sido adiada a revisão do plano diretor, eu acho que é uma coisa que tem que se dedicar o ano inteiro em cima disso, para que a gente consiga, é óbvio, não vai ser um novo plano diretor, uma vez que é um ajuste, né? Mas se consiga se plantar sementinhas lá, muitas sementinhas, para ao longo da legislatura a gente conseguir fazer isso florescer. E, no mais, eu quero dizer que as minhas mídias todas são Edu Domingues, no Facebook tem um S a mais, e no Instagram tem um underline a mais. E é isso, 2 minutos.
Muito bom, gente. Agora quem vai falar sou eu e não vou passar de 2 minutos também. O que eu queria primeiro pedir? Pedir que vocês perseverem, tá bom? Porque a gente precisa de muita coragem. Quero muito que vocês façam tudo isso que vocês sugeriram e que vocês tenham muita garra e muita força. Eu agradeço muito por vocês se colocarem à disposição da cidade de vocês. Isso é realmente uma coisa maravilhosa, pessoas que têm esse espírito. Então, eu agradeço muitíssimo por participarem, por darem essas informações que são importantes. Quero falar que vocês contem, sim, comigo, e tenho certeza que com todos os mandatários, porque a gente quer realmente aumentar esse time das pessoas do bem, dos cidadãos que vão para a política, que querem, que têm certeza que a gente pode mudar. E agora eu queria pedir para quem nos ouve nesse final, que apoiem os candidatos. A gente está fazendo essa série de lives sobre os temas diversos para que vocês conheçam. Então, quem é do Rio e tem parente em Santos, tem parente em São Paulo, indiquem se vocês gostaram do candidato. Quem é de São Paulo, mas tem parente no Rio, parente em Santos. Então, isso daqui é uma grande corrente. Então, mostrem. E outra coisa, se vocês estiverem nos ouvindo, seja voluntário dessas campanhas. Ajudem. Doem dinheiro, que a gente também vai precisar de dinheiro para fazer campanha. A gente não usa dinheiro público, vocês sabem disso. Eu acho que o grande X aqui são pessoas que se colocam à disposição, mas todos precisam ajudar. Então, eu queria fazer esse pedido. Eu já fiz uma campanha, eu sei o que é. Então, coragem para vocês. E eu agradeço muitíssimo vocês todos, sempre. Tá bom? Então, olha... Cissa, um prazer te conhecer, arretada, guerreira. Continue autêntica desse jeito, tá bom? Lucy, muito bom te ouvir, as suas ideias, a sua cultura, tudo. Você é uma pessoa muito rica, é muito bom te ouvir. E eu, sinceramente, espero que você transforme essa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro, que é uma cidade que todo brasileiro tem orgulho, a gente precisa cuidar dela, viu? Edu, querido, você também é nossa alma paulistana. Vamos cuidar do nosso centro histórico, tá? Que para a gente é um motivo de orgulho para qualquer paulistano aquele centro que está abandonado. Então, vamos cuidar do nosso centro. Eu fico muito feliz que você esteja à disposição. No mais, beijos para vocês todos. Pessoal da live, compartilhem e apoiem esses candidatos. Uma frase para finalizar cada um? Uma frase curta, tá? Não é Proust, não. É uma frase, assim, pequena. Vá lá. Peguei todos na surpresa. Quer começar assim? Qual é? A minha é o seguinte, gente. A coragem é o que me move e a fé me alimenta. Então, vem. Muito bem. Vai, Edu. Você já tinha até começado a falar? Não, eu ia pedir para você passar a sequência. Acho que a Dulce deve falar primeiro. Tá bom. Eu queria me despedir, mas a Adriana falou que não podia, então tá. Pode se despedir, mas vá. Então vamos, posso continuar? Pode. Eu agradeço, Adriana. Realmente, eu já lhe encontrei em vários eventos, né? É difícil você ter tantas pessoas ao seu lado. Eu já conheci aqui em Santos num evento há mais de um ano. Fui para a Convenção do Novo, também estive contigo. Foi ótimo. E acompanhar a sua luta naquela bancada massa, é assim, é prazeroso. Sabe, quando você fala assim, que bom que a gente tem representantes, isso vale muito. Então, como você disse para a gente, continue. A gente diz para você, continue. Porque quem luta, chega, beleza? Obrigada, Edu, obrigada, Dulce, foi ótimo, e eu vou entrar em contato com vocês para aprender mais, tá bom? Muito bom. Vai lá, Dulce, tua vez. Não, tá muda. Pronto, tá ouvindo? Bom, gente, Sim. Eu quero agradecer. Muito obrigada, Adriana, Edu, Cissa. Olha, gostei muito de conhecer vocês mais de perto. Obrigada para quem nos assistiu. E eu queria dizer para vocês que nós, eu, Cissa, por exemplo, e Adriana, não somos políticos. Nós somos pessoas comuns que saímos da indignação para a ação, porque nós precisamos fazer. Nós precisamos atuar. Eu no momento, eu estou numa creche de 400 crianças, trabalhando na pedagogia com essas 400 crianças, né? Essa creche é beneficente, porque a gente precisa fazer alguma coisa por nós agora e por o nosso futuro. Gente, muito obrigada, e vamos com o Novo, porque o Novo tem uma visão a longo prazo. Muito bom, Dulce. Vai lá, Edu, para fechar.
Então, quero agradecer vocês três, né, pelo privilégio que tivemos de ter uma manhã de sábado tão gostosa, tão propositiva, tão otimista e com tal demonstração de coragem. Eu quero parabenizar a todas, né? E a minha frase de encerramento é: Edu Domingues é inovar com experiência. Muito bom. Muito bom. Então tá bom, gente. Olha, beijos, bom sábado, bom final de semana. Obrigada e vamos continuar. E contem comigo. Pessoal, até o próximo sábado com Acorda pra Política. E muito bom conhecer Cissa, Dulce e Edu. Beijos para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.